Olá, meu nome é Felipe Braida. Hoje iremos discutir um conceito fundamental para todas as linguagens de programação, que é o conceito de variáveis. Como eu falei lá no início, as linguagens imperativas eles basicamente seguem a arquitetura de von Neumann, onde eu tenho uma instrução, pego a instrução da memória, decodifico, executo, aí tem o resultado da operação, eu jogo de volta para a memória, eu coloco no registrador, pego a próxima instrução, decodifico e assim por diante, até ele encontrar um desligue, um fim. Basicamente, operações, e a partir dessas operações eu preciso armazenar esses resultados intermediários dessas operações. Aí vem esse conceito básico dentro desse tipo de linguagem. Então, se vocês pararem para pensar, todas as linguagens imperativas, C, C++, Java, as linguagens que vocês conhecem, o conceito mais básico, o primeiro conceito que vocês aprendem é o conceito de variável. Esse conceito de variável ele é simplesmente só uma abstração de uma célula de memória. Ou seja, eu posso ter um conjunto de células de memória, eu posso ter até mais de um endereço associado, e eu vou abstrair, e esse conjunto de uns e zeros eu vou dar um significado. Então, no caso de um inteiro, ele vai pegar uma célula de memória, e no caso de um array de 3 dimensões inteiro, para me ajudar, ele vai pegar 3 células de memória. Então, a variável não está diretamente ligado à memória, e sim a um conjunto de memória, de endereços, e essa abstração do que ele vai fazer, essa é a variável. Além disso, a variável tem outras propriedades, que é também um outro ponto que é super interessante, que é qual é o seu tipo, qual é o valor em si que significa aquela abstração, e tem alguns outras variáveis, como escopo, ligação e assim por diante. E a ideia é estudar um pouquinho dessa semântica da variável, estudar quais são os possíveis tipos, o que significa esse valor, quais são as consequências do escopo e assim por diante, dentro da variável. A gente vai falar um pouco de cada uma das etapas e o primeiro ponto, e é um ponto fundamental, é a questão do nome. Basicamente, o nome é o identificador em si da variável, do subprograma, do rótulo, do que a gente vai ver mais lá para trás, para frente, mas o nome é o identificador da variável. Tem vários conceitos e pensamentos para você, na hora de você projetar a sua linguagem, você precisa pensar. Os nomes desses identificadores, eles vão ser sensitive ao case, vai ter palavras especiais, vão ser reservadas, que você não pode usar como variável, ou não, você pode usar qualquer coisa. Tem várias questões que a gente precisa pensar na hora de a gente projetar o nome dentro do nosso design da linguagem. E aparentemente não é tão óbvio assim. A questão primeiro do tamanho, que eu quero deixar claro que quanto menor o tamanho desse identificador, mais eu tenho na leitura. Então, se eu tivesse uma linguagem onde eu poderia ter somente 3 letras para o identificador de uma variável, eu vou começar a ter dificuldade de definir nomes. E esse nome, acaba querendo ou não, é uma documentação dentro do meu código, do meu programa. E isso me ajuda a entender o significado daquela variável para dentro do meu algoritmo. Então, o interessante que eu tenho, que eu queria ter aqui para a questão da leitura, é que se eu tivesse um maior tamanho, para mim isso é o melhor. É claro que isso não foi verdade durante toda a história da linguagem, porque no início eu tinha um tamanho limitado de memória e existia a necessidade de eu limitar essa quantidade, porque senão eu não conseguiria ter memória suficiente para poder subir o programa. Então fazia sentido nas primeiras linguagens ter essa limitação. É claro que com o barateamento da memória RAM no caso, acabou que isso não faria tão sentido. Mas, dependendo da linguagem, existem algumas limitações. Então, caso no Fortran 95 é a limitação de 31 caracteres, o C99 ele tem, dependendo do caso, se ele for nome interno, tem umas características do que é nome interno e nome externo,
mas não faz muita diferença, mas existe uma limitação, que é 63 caracteres. Mas eles são os mais significativos que fazem a diferença, tá? Mas você poderia botar qualquer coisa e o compilador só descarta. No caso do ADA, são mais ou menos 200, e do C++, Java, Cetralha, se perceber aqui linguagens mais modernas, ele acaba não tendo limite, tá? Mas é claro que, na história, isso não era tão simples assim para fazer, tá? E acabou só em umas linguagens modernas, com barateamento da memória e tudo mais, que a gente pensa que o tamanho desses identificadores não tem limite. O ponto interessante é que esses identificadores, eles carregam ou podem carregar mais informações que simplesmente só a sua identificação. Então, no caso do PHP, ele tem um caractere especial para significar todas as variáveis, que é, por exemplo, $1. Então, tudo que começar com $, ele significa que é uma variável. Já no caso do Perl, ele, além de identificar que é uma variável, ele identifica qual tipo de variável que você está. Se é um escalar, que é $1, se é um array, se é um arroba, ou se é um hash, que é 1%. E no caso já até do Ruby, pensando um pouco mais em orientado a objeto, que a gente vai ver mais no futuro, se ele tem um arroba na frente, e dependendo do tipo do arroba, se foram 2 arrobas ou um arroba, ele diz se é uma variável de classe ou se é distância. A questão é, isso é bom ou ruim? Tá, eu vou parar para pensar agora a questão do PHP. O fato dele ter um identificador na frente de uma variável é bom ou ruim? Então, no caso do PHP, ele é tanto bom quanto ruim. O primeiro ponto é que, quando eu olho o $, eu sei exatamente que é uma variável. É claro que, como eu tenho um conjunto de palavras reservadas e esse conjunto é muito menor do que as variáveis, de modo geral, são poucas palavras que eu preciso saber que não são variáveis. Então, fica aquela questão, será que realmente vale a pena, realmente facilita para poder identificar? Isso já é um pouco diferente no caso do Perl, porque ele não identifica só que é uma variável, ele identifica o tipo da variável. Na verdade, a sua estrutura, no caso. Não o tipo. Se ele é um escalar, se é um array e um hash. Então, ele estendeu um pouco esse conceito do PHP e você tem mais significado quando você olha aquela variável. Então, quando você olha aquela variável, você sabe que ele é um array. E você não precisa, por exemplo, procurar. É claro que, de modo geral, quando a gente vai usar um array ou um hash, a gente vai usar algum operador que já identifica que aquele cara é um array ou um hash. Então, fica meio a questão. Ele realmente ajuda, faz sentido para a legibilidade, mas será que realmente ajuda ou atrapalha? Porque aí você tem que ficar pensando. Toda vez que, antes no PHP, toda vez que eu tiver a digitar uma variável, eu tenho que ficar com o shift ligado. E no caso do Perl, eu tenho que ficar com o shift ligado e você acertar qual é a variável correta. Isso eu estou te considerando um ambiente onde eu tenho uma ideia que faça autocomplete aqui. Mas, talvez para escrita, não seja legal. Eu sou meio assim, eu tento levar esses dois lados. Assim, será que vale? A questão... Eu não quero chegar se vale ou não na conclusão. Eu quero encontrar as vantagens e as desvantagens dos dois lados. Vamos lá. Agora já é a minha opinião. Eu acho um saco. Tendo as vantagens e tendo as desvantagens, sabendo por que uma pessoa gostaria de ter isso, eu, Felipe, não acho legal na minha prática. Mas eu entendo porque o design quis botar isso e talvez, dependendo da situação, realmente facilite muito. Assim como no caso do Ruby. Eu acho que no caso do Ruby, ele não é tão extenso quanto o PHP e o Perl, porque ele só acaba caindo nas variáveis de classe e distância. E realmente, dependendo da situação, existe uma confusão entre variável de distância ou variáveis da classe, tá? Dependendo da linguagem, como esse design é construído. E realmente isso tira essa ambiguidade dependendo da situação. Ele não é tão extenso quanto os outros, mas ele acaba dando uma identificação ali para variável usando o arroba ou arroba. E no caso do sensitive case,
Isso também é uma outra questão que aparentemente parece óbvio, mas não é tanto assim. Depende da linguagem, ele implementa ou não, mas a gente pode parar a pensar que quando isso existe, você tem um conjunto maior de variáveis. Então eu posso ter uma variável que começa com a letra maiúscula, com outra com a letra minúscula. Então você tem um conjunto muito maior de possibilidade de escrita de variável. No caso contrário, se você não tivesse o sensível ao caso, não teriam. Qual é a vantagem e a desvantagem? A vantagem é que, dependendo da situação, isso é bem comum, por exemplo, em Java, que você consegue identificar classe. Normalmente existe um padrão, não é definido isso. Você identifica a classe com a letra maiúscula e as instâncias começando com a letra minúscula. Se fosse sensível ao caso, isso, por exemplo, não poderia ser. Teria que definir um outro nome para instância diferentemente da classe. Então já é um lado que é uma desvantagem nesse ponto. É claro que uma vantagem nesse caso. É claro que uma desvantagem é que você pode ter duas variáveis com o mesmo nome e o cara digitou sem querer um shift num certo momento e o compilador vai achar que são duas variáveis. E você mesmo pode entender que se você ler rápido, dependendo da letra que tiver na sua fonte, entender que aquilo ali é uma variável com letra minúscula e tem uma letra maiúscula no meio. E isso pode dificultar a leitura. Então, um outro ponto é a questão das palavras especiais, ou as palavras reservadas que a gente vai discutir um pouco. Uma palavra-chave é uma palavra onde tem um significado especial dependendo do contexto. Então, inteiro, ele tem um significado especial quando você diz inteiro maçã, como está no slide. Ou um for antes do parêntese. E, no caso, existem linguagens que essa palavra-chave ela está dentro de um conjunto de palavras reservadas que o programador, o desenvolvedor, ele não pode usar. Existem linguagens que isso não é verdade, aonde eu consigo usar essas palavras-chave fora desse contexto, aonde ele tem um outro significado. Então eu poderia simplesmente chegar e criar uma palavra, eu ter o tipo inteiro e eu falar que inteiro recebe 4. Naquele contexto sintático, naquele contexto ali, o inteiro ele não é uma palavra-chave, e sim um identificador de uma variável. E no outro contexto, quando eu falo inteiro maçã, esse inteiro ele já está atuando com um significado especial. E é claro, eu posso fazer inteiro, inteiro. Faria sentido. Uma grande vantagem, você ganha uma flexibilidade muito grande, porque você pode escrever o jeito que você quiser, usar a palavra for, while, que é o comum da gente. Mas a desvantagem é que se você não souber o contexto exato, você pode tomar ou entender coisas erradas. Exemplo, inteiro igual a 4. Será que eu quis fazer isso ou faltou o nome do identificador? O compilador não vai tomar a decisão. Uma outra desvantagem é que para construir um compilador com essa capacidade fica muito mais difícil, porque ele vai precisar usar o contexto para tomar a decisão se aquele identificador é uma palavra, está atuando como uma palavra-chave ou ele é simplesmente uma variável. E dependendo da situação, pode tornar-se ambíguo. É claro que as linguagens são feitas para não serem ambíguas, mas aumenta um pouco a dificuldade do compilador. Mas o ponto aqui nem é esse. O ponto maior é a questão da legibilidade, porque fica muito mais difícil ler. Inclusive, eu posso gerar erros, como o exemplo que eu falei, aumentar o custo e aumentar a manutenção. E um ponto interessante é que, e a questão das palavras reservadas? Existem linguagens, como o COBOL, que é onde a construção da linguagem é tentar ser mais perto do inglês possível, ele acaba incorporando, principalmente nos operadores, palavras. Então, soma, subtração, são palavras e não um operador matemático. Então faz sentido que o COBOL ele possui um grande conjunto de palavras reservadas. E é o ponto. Será que isso também é bom? Eu não vejo tão com bons olhos, porque eu acabo restringindo muito como o desenvolvedor quer se expressar. Uma outra desvantagem da questão de uma quantidade muito grande da palavra reservada você acaba tendo que decorar muitas palavras reservadas que são fundamentais dentro da minha linguagem, onde
o operador, que é talvez uma coisa um pouco mais óbvia, seja mais simples de entender e mais ortogonal. E no caso do COBOL, não. Então eu preciso ter mais conhecimento, lembrar de mais coisas, nesse caso do COBOL. Então, ter muitas palavras reservadas também não soa ser muito bom. Agora vamos falar um pouco sobre as variáveis em si. Então, como eu falei, a variável é uma abstração da célula, simplesmente, ou de um conjunto de células. E ele tem 6 características. A primeira é o nome, como a gente já viu. Um segundo ponto, que é bem importante, é qual é o tipo. Na verdade, o tipo vai dizer como essa abstração vai ser traduzida. A terceira característica é o endereço em si, que a gente chama de L-value, ou seja, o lado esquerdo. Vocês pensam no seguinte, numa atribuição. Então, o A igual a B mais 1, por exemplo. O A, quando você está no lado esquerdo da igualdade, está como endereço. Quando eu estou no lado direito da igualdade, eu estou com o valor. Aí vem a quarta característica. Então, uma coisa é o endereço, onde ele está localizado na memória, que é o início do conjunto de células. E uma outra coisa é o valor em si. Dado o tipo e dado o que está escrito lá, qual é o significado. Então, por isso que é write value. Uma outra característica bem importante é o tempo de vida dele, ou seja, qual é o tempo dessa variável ficar dentro do meu algoritmo. Ele começa e termina aonde. E, por último, a sexta característica é o escopo. Aonde ele é acessível, o que ele é acessível e assim por diante. Qual é o escopo que ele pertence. O nome, então uma variável, ele possui um nome. É claro que existem células de memória que não possuem nome. Exemplo mesmo, eu posso ter variáveis temporárias onde ele não tem nome, mas ele precisou para fazer as minhas operações, mas ele não possui um nome específico dentro do meu código, mas ele existe na hora de realizar a compilação. No caso do endereço, ele é simplesmente só um endereço de memória da máquina, tá? Onde a variável está associada. Dependendo da situação, uma variável pode ter, ao longo da execução, mais de um endereço, ou de endereço diferente. Aí vem um ponto interessante. Algumas variáveis podem possuir o mesmo endereço. Essa técnica a gente chama de apelido. Então, por exemplo, eu posso declarar A igual a 1 e eu posso falar que existe um apelido de A chamado B. Então, quando o B acessa, ele acessa literalmente o conteúdo de A. Ou seja, existe a variável A, existe a variável B. Contudo, B possui o mesmo endereço que A. Então, obviamente, ele vai alterar o valor em si diretamente. A questão é, isso é bom ou ruim? O apelido é uma técnica até bem interessante. Ele pode gerar confusão, porque o usuário, o programador, ele pode esquecer as duas variáveis, eles são acessados do mesmo lugar. Então, ele pode considerar que, por exemplo, o A ele tem um B, que é um apelido para A, e esquecer que B acessa diretamente a A. E esse conceito também é um conceito um pouco delicado, porque aí você não pensa que a variável é uma coisa distinta, na verdade, são coisas separadas. Mas eu ganho uma flexibilidade de modo geral que eu posso renomear ou dar um apelido, dependendo da situação do contexto, que faça sentido. Eu posso ter uma flexibilidade bastante criada a partir do apelido. Mas ele dificulta, pode causar erro, diminui a minha facilidade de leitura e assim por diante. O tipo, no final das contas, ele define o intervalo de valores possíveis. Então, o inteiro, ele vai definir a faixa de valores do próprio inteiro, que é menos, dependendo do computador, mas é o menos de um valor até o mais um valor de forma inteiro, ponto flutuante, caso caractere, e assim por diante. Um outro ponto interessante também em questão do tipo é que ele define, além desse intervalo, ele define quais as operações e o que é a consequência dessas operações. Eu sei que é possível, através de um inteiro, somar no C, mas, por exemplo, no Java, somar string, eu estou concatenando. Poderia ter alguns operadores que funcionem para inteiro, mas que não funcionem para outro tipo. A outra característica, como foi falado, é o valor da direita, o write value. E no final das contas é o valor em si
que tem dentro da célula. Um ponto importante aqui é que existem dois conceitos dentro do seu valor. Uma coisa é o que está dentro da minha célula física e a outra coisa é qual é a abstração daquilo que vira para a minha célula, aí seria no caso mais abstrato. Então uma coisa é eu ter um inteiro, onde vai ser usando o complemento 2. Então vai ser aqueles 1s e 0s em sequência. Outra coisa é o significado após eu olhar aqueles 1s e 0s, após eu saber que aquilo ali está inteiro, o que aquilo ali significa, a minha abstração. E porque o lado direito, sempre quando eu tenho uma variável que ele está no lado direito depois do meu igual da minha atribuição, a ideia dessa variável é que ele pegue o seu valor e use dentro da operação. Quando uma variável está no lado esquerdo da minha atribuição, ele não quer saber do valor, e sim do endereço dele aonde está localizado, porque após o resultado da conta, aquele valor vai ser jogado naquele endereço. Então, por isso que é o valor ao lado esquerdo e o valor ao lado direito.